se amarrar. Ai, ai, não tem como duvidar. Faz, faz, quem prova se amarrar. Mas já? Tá gravando já? Já? Eu tô tocando pro Sério? rapaz. Agora que tava ficando bom. Porra. Tá gravando, já tá valendo? Foi mal, não sabia. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, o programa pra você do setor têxtil, confecção e moda. E hoje é um programa super especial com esse mineirinho aqui. Que... Porra, mineiro não, porra, não fode. Não fode, meu irmão. Não é mineiro? Não é não, pô, te E falei. a gente tá cantando isso aqui por quê, Enzo? Você é da onde? Eu sou de Belém do Pará. Eu sofri um acidente de avião, o avião tava pegando fogo, acabei pulando de paraquedas há 20 anos atrás em Belo Horizonte e fiquei por lá. Ah, tá 20 anos em BH, então Há é 20 mineirinho. anos. Tá Não, mineiro. Eu já nem vai, saí cara. música da Joelma, cara. Já sou mais mineiro que... Já sou mais mineiro que 20 Pará. Já anos moro há em 20 Minas? anos. Então a gente acertou. Meu filho é mineiro, né? Então Tem que ser de Minas. já Não. tá, é um estado que já tá no meu coração há... Legal. há Caramba, muitos 20 anos, Yuri. 20 anos. Quase 20 anos. E aí, como é que esse mineirinho... Cruzeirense, claro. Ixi, É o único time, Maria. né? Porque quando eu cheguei em Minas, só tinha um time. Não tinha opção, né? Só tinha um time. Aí, em 2013, surgiu um outro aí que o Ronaldinho Gaúcho revelou, mas até 2013 só tinha um mesmo em Minas. Cara, eu vou te falar, viu? E que história que é essa do mineiro? Não consegui não falar. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Provocaram, né? Provocaram. E, cara, que história é essa do mineirinho aí, come quieto, achar uma oportunidade no mercado de terceirização? É isso, Yuri? Exatamente, Henry. Então, Henry, o que acontece é o seguinte, eu já trabalhava na área, né? E até na parte esportiva mesmo, que foi onde surgiu a oportunidade, eu percebi na época uma necessidade de produtos com mais qualidades, que a gente não tinha na época no Brasil. Até tinha, mas extremamente limitado, enfim, com muita dificuldade. E para atender uma determinada demanda, a gente precisou ir atrás fora do Brasil. Mas então, o que vocês faziam exatamente? a gente fazia personalização em produtos esportivos, promocionais, enfim, tudo já no mesmo sentido. Porém, a gente precisava de... Acho que a peça-chave foram produtos com maior qualidade. Tá, que mas a gente essa não tinha no Brasil. personalização era feita o quê? Com silk, com alguns tipos de filme de recorte nacionais. filme de recorte. Nacional, uma espécie de um transfer também, que era feito em uma adaptação de umas máquinas antigas que vinham remanufaturadas dos Estados Unidos para o Brasil, e eram feitas adaptações, só que produtos sem qualidade e principalmente sem confiabilidade para você trabalhar. Então, você não conseguia ter uma larga escala de um determinado produto, porque falhava no meio do caminho, o processo não tinha. Se você tinha uma demanda grande, a chance de você não conseguir atender ela inteira era muito forte, por não ter produto, por não ter equipamento, por inúmeros problemas. E as marcas grandes, que já eram acostumadas a trabalhar com esses produtos na Europa, no Brasil não aceitavam o que tinha. Então, foi aí que apareceu a oportunidade de correr atrás desses determinados produtos e negociar lá fora e trazer para cá para o Brasil. A gente ainda teve uma sorte que em 2009, que foi quando começou, a Europa ainda estava muito afetada com a crise que teve nos Estados Unidos em 2008, então foi quando eles abriram muito o leque para o Brasil. Tá. E a partir daí que a gente começou a brincadeira e... Mas, por exemplo, vocês faziam lá Cruzeiro, né? Cruzeiro. O Cruzeiro. Vocês faziam algum patrocinador, por exemplo, que entrava no... Mudava bastante, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, geralmente, eu lembro muito bem, porque foi aí que tudo começou, os jogos de Libertadores, na época, os patrocínios geralmente mudavam jogo a jogo. Então, o que uma Nike da vida, uma Adidas ou uma... Reebok fazia na época, que eu lembro que era o patrocinador na época, era Reebok, o grupo Vulcabras, que depois saiu do Brasil. Eles mandavam a camisa base pronta, que era base, com os bordados, com o símbolo da Adidas, que já vinha pronto de fora, da Europa, e ficava na dependência somente dos patrocínios. E, geralmente, o nome de jogador, o número, porque às vezes mudava alguma coisa assim. Tá. Então, era aí que a gente entrava. Vocês que faziam isso. A gente que fazia isso jogo a jogo. E era um negócio engraçado, porque a gente está falando isso em 2009, 2010, era meio que era inacreditável, porque a gente começou a fazer não só em Minas, mas como para São Paulo também. A gente atendeu todos os times que a Reebok patrocinava, acho que Palmeiras na época, São Paulo. A gente fazia lá porque a gente tinha agilidade que em São Paulo não tinha.
Isso é meio surreal foram de se buscar falar. lá em Minas, E uai. a camiseta para lá, para a gente fazer geralmente num dia. A gente tinha que ter uma sala separada lá, porque os patrocinadores mudavam jogo a jogo, e tinha uma certa Confiança em vocês? uma confidencialidade. Confidencial. Ah, tá, Exatamente. beleza. Então, a gente tinha que fazer isso. Mas como é que você chegou a atender para atender esse mercado? Como é que você chegou nos times? Então, na verdade, eles chegaram na gente porque a gente era a única empresa que fazia algo próximo disso. Tá. Então, assim, iniciou um namoro, só que a gente não tinha o produto para atender. Entendi. Não, assim, a gente tinha o produto, mas não na qualidade que eles queriam, que era a qualidade da Europa, e não tinha. Então, a gente foi, só que rapidamente a gente teve um estalo de correr atrás disso. Então, a gente foi, buscou, achou a empresa que fabricava o produto através deles na Alemanha, entramos em contato, eles foram receptivos na época e a gente conseguiu iniciar uma parceria assim, em tempo recorde, sem muito planejamento, inclusive, mas com muita vontade de dar certo, e foi que deu certo e está aí até hoje. Uma empresa alemã. Uma empresa alemã. Que chamava? Chama, né? Chama The Magic Touch. The Magic Touch. Isso. E aí, com essa parceria, você resolveu criar sua própria empresa. Foi nesse momento que você criou... Foi exatamente. Na verdade, não nesse momento, mas 1 ano e meio, 2 anos depois, começando a desenvolver esse trabalho, só que foi um trabalho que deu muito certo. E a gente tinha um negócio que estava dando muito certo dentro de outro negócio que já tinha uma história, que já era cultural em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, não cabia os dois negócios dentro do mesmo business, né? Uhum. Então, a gente teve que separar a operação e foi aí que eu tive a ideia de montar a outra operação. Comecei numa sala, acho que de 4 metros quadrados. É mesmo? E daí... Nessa época, só para entender, você trabalhava na empresa do seu pai, exatamente, é isso? trabalhava na empresa do meu pai. Que faz? Que faz exatamente isso. Até hoje a mesma essência. Personalização de camiseta. Tá. Até hoje faz a mesma coisa, até hoje atende o clube. Tá. Porém, eu vi que tinha uma oportunidade de atender esse tipo de empresa, porque não tinham fornecedores com produtos, vamos dizer, um produto classe AAA, um produto com uma qualidade maior para atender o que as marcas exigem, não só pela beleza e qualidade, mas também pela questão de meio ambiente, né? Porque naquela época a gente já trazia produtos com selo Ecotex, que acho que até hoje nem se fala nisso em produtos nacionais no Brasil. Sim. E naquela época já se falava nisso em produtos com sustentabilidade, enfim, nesse sentido. Tá. Nessa época, você então trabalhava na empresa do seu pai, você atendia os clientes. Como é que era o atendimento dos clientes? Era basicamente clientes esportivos, de esporte? Esportivo, evento, abadá, Tá. Tudo voltado para produto personalizado, uniforme, Tá. nada de balcão assim, de você chegar, escolher uma camiseta ali e levar. Tá. Era tudo voltado para personalizado. Era muito difícil sair simplesmente uma camiseta branca, uma camiseta preta, um avental, uma caneca. Era sempre personalizado. E aí, com essa Essa foi a necessidade... Tá. E essa necessidade de buscar produtos com mais qualidade, você foi pesquisar... Exatamente. Achou lá na Alemanha, fez essa parceria, montou a empresa, Exatamente. que inclusive The Magic Touch virou a TMT Brasil. Que é justamente The Magic Touch. Que nesse momento aí você pensou, então eu vou atender os clientes que você já atendia, é isso? Exatamente. Vendendo equipamentos, insumos, para que eles pudessem produzir na verdade, internamente. Na verdade, a gente abriu um leque para um novo tipo de produto, né? Virou um B2B, né? Vamos dizer assim. Tá. Então, a gente começou a atender lojistas e a gente tinha, na época, como tinha um equipamento de entrada, que a gente fala, a gente criou, na época, eu lembro, um kit Monte Seu Próprio Negócio. Na época, eu acho que tinha kit de R$3.000. Na verdade, vocês estavam fomentando assim, alguns concorrentes, né? Você não pensava nisso. É exatamente isso. Tá. Mas, assim, só que o Brasil é muito grande, né? Então, assim, a gente nunca teve um pensamento só local. Isso é legal. Então, a gente sempre teve. Tanto que já no primeiro ano, a gente já fez... Já nos primeiros meses, a gente já fez o maior evento que tinha, que praticamente era o único do setor têxtil. Que era, na época, hoje é Future Têxtil, antigamente era a serigrafia. A serigrafia Sign, Future Têxtil, hoje é Future Print. Future Print, exatamente. Caramba, quanto tempo depois? 2, 3 meses depois. Começou em março a parceria e em julho a gente já estava com o nosso primeiro stand de 2009. Exceto 2020 e 2021, que não teve por conta da pandemia, nós fizemos todos os anos. Vamos estar presente agora em... E nesse primeiro ano vocês já viram um retorno? Sim, no primeiro ano a gente já conseguiu atender clientes muito grandes.
A gente já teve uma Cancha da vida, teve a própria Netshoes, alguns clientes muito grandes já Foram seus primeiros clientes? Foram um dos primeiros clientes, pode-se dizer assim. É porque quando a gente faz a feira, a gente abre um leque muito grande, né? A gente se mostrou para o mercado. E na época não tinha Instagram. A melhor maneira de se mostrar para o mercado era exatamente a feira. Hoje eu entendo que é mais dividido isso, mas antes era 90% da maneira de você se divulgar era nessa feira. E depois dar continuidade ao trabalho. É uma porta grande de entrada para qualquer negócio, para visibilidade nacional, né? Exatamente. Não só nacional, vem muita gente de fora. Os países vizinhos vem muita gente. Então, foi lá que a gente abriu. Então, e já conseguimos ter alguns clientes grandes. Tá. Uma estrutura pequena, com tudo de maneira pequena. Eu lembro que na primeira feira a gente não conseguia atender todo mundo. A gente teve que limitar as vendas porque não tinha produto mais para atender de tão, vamos dizer, impactante que foi, de tanto sucesso que foi o evento. A gente não conseguia atender todo mundo. Quais produtos que você trouxeram primeiro? Começou com filme de recorte, né? Filme de recorte. Isso. E aí depois trouxemos plotter, porque muita gente queria começar a fazer isso também, então precisava de plotter. Plotter também não tinha ainda com muita facilidade. Mesma empresa ou aí já outra empresa? Aí já outra empresa. Aí já começaram a abrir já o vai leque. para outra empresa. Tá. Aí já no mesmo ano de 2009 já entrou o papel especial que a gente trabalhava, junto com a impressora Okidata. Tá. E aí daí foi crescendo. Lembro que em 2013, acho que foi a primeira FESPA, a gente que trouxe a gente trouxe o presidente da companhia para cá para o Brasil para reunir com a empresa chamada Ok, né? Que era Okidata, depois virou Ok, e pedir para eles apostarem na tecnologia de toner branco. Que foi, graças a essa insistência, trouxeram e foi enquanto a Ok esteve no Brasil, foi um sucesso absoluto de venda. Então, nessa época, vocês já começaram com uns clientes grandes, né? Sim, já começamos. Começamos com o grupo Vulcabras, Netshoes e, claro, a Scapoli, né? A Scapoli. Que você foi lá e conheceu. Aliás, cara, exatamente, eu fui lá, conheci e fiquei impressionado, porque é um atendimento completamente diferente, personalizado. Né? Só para vocês terem uma ideia, cara, a gente chega lá, e tem um balcão de atendimento, né, Yuri? Exatamente. Tem designers ali. Sim, sim. Que você vai com uma ideia. Por exemplo, né, eu fui levar o Enzo passear na Disney, era um sonho dele, né? Você vê como a gente trata bem aqui os colaboradores. Você quer que eu fale a verdade? Como que é? Não é possível. Vamos pra Disney, então a gente precisa fazer umas camisetas, né? Vamos lá, chegamos lá. O Enzo fez a do Mickey tradicional, músico e tal. Eu fiquei na dúvida se eu fazia do Mickey e do Pateta, aí... O cara fez lá e pronto, para não ter briga. Mas é legal porque você juntou, né? Você viu agora? É, juntou. Acho que Pateta combina bem com você, né? Pateta. Que maldade. Não, mas, é muito legal porque você... Aliás, vamos ver o vídeo e na volta a gente comenta. Pode ser, Yuri? Vamos embora? Roda aí. O cliente daqui, ele de Minas, eu acho que é um tipo de cliente diferente. Deixa para a última hora e quer na mesma hora. A gente atuava em Santa Catarina, numa cidade chamada Gaspar, e viemos aqui com a finalidade de fazer uma feira. Começamos a vender tanto aqui que achamos melhor não sair daqui. Nós já estamos aqui em Belo Horizonte já há 20 anos atuando, sempre atuando com muita qualidade, agilidade, procurando sempre inovar alguma coisa. Hoje a gente já tem o quê? Uns 50 e poucos funcionários, tentando expandir mais o mercado. Atualmente a gente trabalha com muita sublimação, trabalhamos com trânsito que a gente chama também dos filmes, né, de recorte, trabalhamos com silk e fabricamos também camiseta, ecobag e uma infinidade de uniforme que vai surgindo. Tinha um mercado de trânsito que era o trânsito litográfico, que era um tipo de trânsito fabricado em gráfica. Então não se fazia uma peça, se fazia milhares de peças da mesma imagem. Isso era uma dificuldade muito grande para nós. Nessa época o personalizado não era forte. A gente já estava em busca, né, da sublimação, mas já tinha quebrado a cara com uma máquina que tinha ruim no mercado, não dava certo, a gente perdia muito. Tinha hora que a gente pensava em desistir, a gente tinha, não sei, eu acho que umas 8 máquinas para funcionar uma. Aí foi quando entrou a Epson, através da TMT, né? Daí as coisas tomaram uma proporção gigante. O que eles puderem fazer para a gente, faz.
A TMT sempre nos dá um apoio muito grande, tudo que é lançamento avisa. A gente vem sempre atualizando, todos os lançamentos a gente está sempre atrás. Agora nós adquirimos uma nova máquina para impressão em algodão, que a gente chama de digital ou impressão direta. Ela tem maior agilidade. Pelo que eu notei também, eu senti que tem uma qualidade melhor, porque ela é um nível industrial e o que a gente quer isso é mais agilidade. Tudo que é maquinário nosso nunca tem só um, sempre tem 2, 3, 4, como é o caso da Epson, tem 5 hoje, se não me engano. Então a Epson nos deu agilidade, nos deu qualidade, tranquilidade, porque o maior problema, o técnico, é o que me aterroriza, né? E esse problema eu não tenho com a Epson. Nunca pagamos uma assistência técnica porque nunca houve necessidade. Cabeça de pressão, que é o terror de todo mundo, nós nunca perdemos nenhuma. A gente não tem problema de troca de peça pela assistência que nos é dado. A gente não tem problema de abastecimento de insumos, sempre tem tinta. A gente tem um estoque também regulador muito bom. Quando a gente procura a Epson é quando tem um lançamento no mercado. Tem um lançamento no mercado, a gente vai atrás, porque a gente está sempre inovando. Porque o mundo vai evoluindo, a gente quer qualidade, qualidade, qualidade. O mercado de sublimação, esse mercado ele cresceu muito, muito. A nossa venda de sublimação vai aumentar, não é 10%, não é 100%, ele vai aumentar mais ou menos 500 a 1000%. Então nessa certeza eu vou, pela experiência, eu acredito que é a experiência, né? Hoje, a TMT, a Epson e a Scapuli andam praticamente juntos. Então, devido a tudo que eu falei, não resta a menor dúvida que esse trio aí fez uma parceria de sucesso. Cara, e o que eu achei legal é que você chega lá com uma ideia, só com a ideia, não precisa levar nem desenho, nada, e os caras, na hora, né, os designers, criam junto com você, viram a tela para você, né, e começam a criar. Na verdade, são duas telas, né? Uma para ele e uma para você. Uma para ele e uma para você. Ou você leva uma foto, sim, você já leva um logotipo, e-mail, WhatsApp, o que for. E aí, em quanto tempo fica pronta a camiseta? Já, depende. A gente até brinca lá que o mais demorado é a criação, né? O cliente entendeu o que ele queria, né? Mas a parte de impressão é muito rápida. Tem aquelas ideias muito loucas, né? A parte de impressão em si tipo é isso muito aqui, rápida. né? Um Mickey com pateta, né? Mas deve ter umas ideias... Uma camiseta dessa, a máquina vai demorar 1 minuto para imprimir, vai, no máximo. Não, isso é rapidinho, né? Mas Então, para pensar em fazer isso aqui e fazer a montagem, O mais demorado. Mas teve algumas ideias assim que passou por lá já que você falou, meu Deus do céu, não dá para fazer não. Já teve alguma coisa assim, né? Pô, você me pegou agora. Com certeza sim, mas de cabeça agora não... Tá tudo bem, tá perdoado. Mas outra coisa que a gente pode perceber é que investimento em tecnologia de ponta, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso faz com que tenha essa agilidade, a qualidade, né, Yuri? E o principal é a confiabilidade dos clientes, né? De ter uma demanda alta ou baixa, porque essa é a grande sacada. Não é porque você vai querer 1000 camisetas que você é mais importante do que você quer uma. Mas lá eles fazem, por exemplo, uma camiseta ou 1000 camisetas. 10 mil, 20 mil, não tem problema nenhum. Tá. Mas acho que o grande negócio é a agilidade e entregar qualquer quantidade, de pequena a grande. Porque às vezes um grande é fácil de entregar, um pequeno já é mais difícil, principalmente na hora, igual é o processo lá. Então, mas isso se deve, claro, a muito equipamento novo. Quando veio a parceria com a Epson, veio para somar demais, porque a máquina que tinha era uma máquina adaptada antes e era uma máquina que não se tinha confiabilidade de entregar o resultado. Então, isso que eu ia perguntar, a Epson entra quando na sua história? Na história da TMT? 2013 para 2014. Tá. Então, foi quando o processo de sublimação teve uma maturidade muito maior no mercado. E daí em diante, aí o processo evoluiu muito para o lado da sublimação, para o tecido sintético. E daí em diante foi quando foi uma virada de chave realmente na nossa vida em questão de crescimento. A gente saiu de um lugar de 4 metros quadrados, mudou para um de 20, e hoje a gente tem quase 800 metros quadrados, se somar todas as nossas áreas de produção, quase 30 funcionários. A gente começou com eu e mais 1 ou 2. Entendi. Então, assim, de 2013 para cá que veio a mudança de chave. E o legal é, assim, esse crescimento, tanto da sua empresa quanto da Scapuli, a parceria da Epson foi muito importante. Foi sempre fundamental, porque são os principais equipamentos. E aí você vê que as duas pontas, você que hoje é um representante, um distribuidor, né? Exatamente. E o cliente, né? Exatamente, eles como cliente. Então, e a Epson dando todo o suporte, porque
Eu lembro, nessa época, 2013, 2014, a política era assim, ó, você compra a máquina que é adaptada e o problema é todo seu. Se der problema, o que acontecer, você se vira, porque o problema nunca... Era um que fazia a máquina, o outro que fazia a tinta, o outro que fazia a peça, o outro que fazia isso, o outro que fazia aquilo. Então, nunca tinha um culpado, sempre o culpado era o próximo. E a Epson, quando veio com essa cultura de mudar isso. E então centralizou tudo, o mesmo que fabrica a máquina, fabrica a tinta, fabrica tudo, o papel, e acabou que entregou um produto completo e podendo dar o suporte. Entendi. Então, desde aí, acho que foi uma virada de chave não só para a Scapuli lá, não só para a TMT, mas para praticamente todos os clientes do mercado. Porque passou a se confiar num produto, que não tinha isso antes. Então, hoje se tem um produto que se confia, porque antigamente se tinha uma solução, a gente brincava, Frankenstein, né? Que era uma montagem, um negócio daqui, um negócio dali, um negócio dali. Então, hoje se confia no produto que tem para atender, seja 1 metro, seja 1.000 metros. A gente tem cliente de mais de 100 mil metros por mês. Caramba. Imprimindo. Isso é muita coisa. Você não tem noção do que é isso, mas assim, Sim, muita coisa. Muita coisa. É muita coisa, é muito tecido, é muita tinta, é muito papel, é muito funcionário envolvido, é muita máquina para rodar. Mas hoje você não precisa ser uma indústria têxtil para se rodar 100 mil metros. Hoje uma empresa relativamente média faz isso. E seu pai estava falando ali no... Se falar há 10 anos atrás. Entendi. E seu pai estava falando ali no vídeo um problema que muitas empresas têm, a questão da cabeça de impressão, né? Que dá muito problema. E que vocês não têm esse problema, eles não têm esse problema. Não tem, porque são máquinas sempre na garantia, com mesmo papel, mesma tinta, ambiente controlado. Então, assim, praticamente se zera esse problema. Assim, isso é praticamente zerado hoje. A verdade é que não existe esse custo, até porque as máquinas sempre estão na garantia. Então, é uma garantia que se pode estender, dependendo do equipamento, até 4 anos, mas normalmente são 3. Então, é um problema que hoje já não existe mais. E, geralmente, o cliente com 3, 4 anos vai, pega e troca a máquina, atualiza o parque, visando mais qualidade, mais produtividade. Mas é uma coisa que não se fala mais nisso. Não é a dor de cabeça que era antes no mercado. E hoje você continua trabalhando com filme de recorte, sublimação? Sublimação, sim. Parte de papel. DTG. Eu vi ali também que eles investiram numa 3070, né? Exatamente. Inclusive, foi quando a gente foi gravar esse vídeo, tinha acabado de chegar essa máquina industrial. Exatamente. Já mudou bastante de lá para cá? Não, esse ainda é o equipamento mais avançado que a gente tem. Não, mas eu digo assim, de quando ele colocou a 3070 lá, a produção ficou mais rápida ainda. Sem dúvida, né, Henry? Não só a produção, mas como a competitividade, né? Porque quando a gente se fala em equipamentos industriais, a gente se fala num hardware mais caro e uma tinta mais barata. Então, assim, a tendência é essa. Quanto maior o equipamento, menor o custo de operação dele, o CPP que a gente fala. Então, a ideia é essa. Quando você tem uma redução de custo significativa, que é o caso da 3070, aí você abre um leque para muito mais clientes. Talvez um cliente que, se você não conseguisse atender na F2100, que é um excelente equipamento, na 3070 você já consegue atender. Não só por custo, mas também por velocidade. Porque a gente está falando de uma velocidade muito maior. Então, assim, você muda a sua empresa de nível. Você sobe um degrau na produção e isso vai te deixar muito mais competitivo, muito mais atraente em todos os aspectos. Tem muitos empreendedores que assistem aqui o programa, empreendedores que estão começando no mercado de impressão digital, no mercado têxtil, enfim, e que precisam de dicas, conselhos. Então, eu queria saber de você, que já tem experiência tanto na parte produtiva, quanto agora nessa assistência de vendas, né? Consultoria. Então, quais os conselhos que você daria para esse pessoal que está entrando agora ou que já trabalha com sublimação, enfim, e que precisa digitalizar esse processo internamente? Então, eu acho que assim, o primeiro conselho que a gente pode dar eu acho, assim, na minha opinião, é ter amor pelo que faz, porque não tem jeito, isso é muita dedicação. É muito mais transpiração do que inspiração. Mas eu acho que um ponto-chave é a questão do produto. Então, assim, ele tem que pesquisar bem o produto que ele vai trabalhar, se ele está comprando o equipamento certo porque ele quer, porque a gente tem muitas opções. Dentro da própria Epson, a gente tem várias opções que vão te levar a vários caminhos. A gente tem equipamento de R$3.000 a equipamento de R$3 milhões. Então, assim,
eu acho que, primeiro de tudo, ele tem que entender muito o que ele quer, ter muita certeza do que ele quer e começar no equipamento certo. Nem um equipamento muito grande, que vai necessitar uma manutenção maior. Manutenção que eu falo é um... Qual seria um equipamento de entrada, por exemplo? A gente vai hoje de uma F170 até uma Mona Lisa, vamos dizer assim. Tá. Mas hoje o equipamento que mais se trabalha... Mas a F170 é para o têxtil já? É para o têxtil já, mas hoje eu daria se fosse para eu sugerir 2 equipamentos de entrada, seria a F2100, que é a DTG, Tá. e a F6370, que é a máquina de 1,10 de boca, da Epson, que é o equipamento que, inclusive, que é mais vendido em quantidade de equipamento, é o equipamento mais vendido da Epson na linha LFP, né, que é a linha têxtil. E uma dúvida que, com certeza, sempre aparece aqui. A partir de que momento vale a pena investir num equipamento desse? Ô Henry, a conta não é tão simples de se fazer, mas, assim, dependendo do equipamento, tem equipamento que a partir de 100 metros por mês já é mais interessante você ter o equipamento do que terceirizar, a partir de 50 metros por mês. E aí, o que vai mudar... E no caso da DTG, que é direto no tecido, a DTG, se você tiver uma demanda acima de 100 camisetas por dia, já vale a pena ser direto para o industrial. Que seria a F2100. Exato. Não, a industrial seria a F3070. A 3070. A partir de quantas camisetas? A partir de 100 camisetas A gente por tem dia. aqui a 2100, né? Tem? A gente tem aqui no estúdio a 2100. Sempre que a gente precisa fazer uma camiseta, né? Às vezes o Enzo chega mal vestido e tal. Normal. Né? A gente acaba estilizando uma camiseta para ele, né? Mas, então, a partir de qual quantidade que vale a pena na F2100? Qualquer quantidade? A A2100, na minha opinião, se você tem uma demanda aí de 200, 300 camisetas por mês, já compensa você ter a máquina porque ela já se paga. Entendeu? Tá. Mas se você já começa a ter uma demanda um pouco maior, que eu estou falando assim, em 50, 100 camisetas dia, aí já vale a pena você ir para uma industrial, porque 30, já é um 70. equipamento de maior produção, vai te dar menos tempo de trabalho, porque vai produzir muito mais rápido, vai te dar um custo melhor e vai te dar uma qualidade melhor também. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que entender bem, procurar uma empresa boa para assessorar nisso, porque não é simplesmente uma venda de um equipamento, é uma venda de um sonho, muitas vezes. Então, é bom você ser bem assessorado por uma empresa, e tem algumas empresas muito boas no mercado que fazem isso, e tentar trabalhar com um conjunto que seja completo. Que é o mesmo fabricante da máquina, o mesmo fabricante da tinta, o mesmo fabricante do... Evitar as gambiarras, Evitar né? a gambiarra, exatamente. Acho que você falou a palavra-chave. Esse mercado sofreu muito e sofre ainda com as gambiarras. Até porque uma hoje. tinta errada pode uma tinta errada em um metro cabeça, de impressão, né? você perde a cabeça de impressão e aí você pode ter um custo de 30 mil reais numa brincadeira dessa. Entendeu? Às vezes, para economizar 20 reais, 30, 50 reais no litro da tinta, você acaba tendo um custo de 30 e é um custo que você não vai pagar de novo. Qualidade não é a mesma também, né? Pode Com perder certeza. muito em qualidade. E aí, o que vai acontecer é que quando você tiver esse custo de 30, você já gastou no outro fabricante, numa chinesa, num Frankenstein da vida, e vai ter que ir para uma Epson, enfim, para fazer um trabalho direito. Então, porque senão, quando você pegar gosto pelo negócio, a máquina não vai te suportar. Aí você vai gastar 2 vezes. E o problema não é que você vai gastar 2 vezes daqui a 1 ano, 2 anos. Você vai gastar 2 vezes, você vai comprar uma máquina agora, daqui a 1 mês, no máximo, 2 meses, você vai ter que ir para uma Epson da vida. E aí você vai gastar 2 vezes, uma coisa que você podia gastar uma, ter muito mais tranquilidade, trabalhar com mais segurança e mais tranquilidade na cabeça. Perfeito, cara. E para finalizar, o que esse mineirinho de Belém do Pará vê aí do futuro da impressão digital, da personalização, customização? Mais do que nunca, hoje a personalização vai dominar o mercado. Já cresceu muito nos últimos 2 anos de pandemia e acho que até 2025, salvo engano, o mercado de personalização vai dobrar. O mercado digital vai dobrar, principalmente pela facilidade de você ver uma peça, às vezes, à noite na novela, no outro dia de manhã o lojista já consegue colocar na loja, reproduzir uma peça parecida. Ou igual com aquela e já colocar para venda no comércio dele, seja para os clientes dele, seja para os representantes dele. O que antigamente era absolutamente impossível, porque se ia para a China, você tinha que se produzir uma quantidade enorme. Sim. Aí tinha quantidade que vendia, tinha que não vendia, mas você tinha que comprar muita coisa das duas. Não, e é uma coisa que eu falo sempre aqui, eu gosto de bater nessa tecla, que é o estoque, né? Sem dúvida nenhuma. Você produzir sob demanda e não ter o estoque parado ali. Hoje você compra as bases brancas e faz exatamente o que você quiser.
Antigamente não, você tinha que comprar a base na cor que você queria, do jeito que você queria, sem falar que isso ainda demorava praticamente 120 dias para chegar aqui, dependia de importação, você podia ter algum problema no porto, alguma greve que tem constantemente, e você, 120 dias, virar 180, e quando a mercadoria chegava aqui, já estava fora de moda. Sim. Então, o digital, sem dúvida nenhuma, só tem a crescer, está muito profissional já não deixa nada a desejar o industrial, na minha opinião, e são máquinas muito mais fáceis de trabalhar e muito mais... com mais tecnologias e mais qualidade, né? Também. Entendi. Por incrível que pareça, dá mais qualidade do que o industrial. E para quem quiser conhecer mais, saber mais sobre esses produtos, como é que faz, Yuri? Caramba, hora do merchan, hein? Entra lá no nosso site, tmt.net.br, liga pra gente está em Minas, está em São Paulo, tem gente para atender, para dar a orientação correta. Vocês têm aqui uma Sim, filial a gente aqui tem em São filial Paulo? em São Paulo. E liga lá, você vai ser bem atendido. Tem um pessoal lá especialista em dar uma consultoria, não é simplesmente uma venda, para você simplesmente começar no negócio certo e não fazer o seu sonho virar uma frustração e daqui a pouco você se arrepender do que fez, ou investir de maneira errada, ou investir a mais, ou investir a menos. E tenho certeza que você ligar lá vai... Esse estudo, essa consultoria, para quem está começando aí é muito importante. Não só para quem está começando, né? Não, é importantíssimo, é para todo mundo, porque às vezes você está num mundo que você não consegue enxergar ao redor. Então, assim, é muito bom ter contato com quem tem experiência com isso, que são os nossos vendedores que estão lá o dia inteiro para isso. Então, tenho certeza que eles vão orientar da melhor forma possível para ser o mais assertivo possível. Legal, Yuri. Cara, você veio lá de Minas, né, especialmente para participar do programa. Não trouxe um pão de queijo. Não trouxe, infelizmente. Nem um churrasco, porque a última vez que eu estive lá, vou te falar, cara, aí é para qualquer cliente comprar. Eu cheguei lá, fui recebido com um belo de um churrasco, verdade, né? Verdade. Caseiro. Aliás, um abraço para todo o pessoal da Scapoli, que, cara, não tem nem o que falar. Né? Não tem como sair de lá e não comprar nada. Verdade. É uma estratégia? Deve ser. Deve ser porque dá certo há muito tempo, né? Não, mas muito legal. Obrigado mesmo por você ter vindo, Yuri. Imagina, eu que agradeço. E você que está assistindo, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui. Yuri, você responde, entra em contato, pode mandar. Depois você põe nosso Instagram 20% aí. Pode pôr. Aqui. Tá garantida a comissão de 90%, fica tranquilo. As redes sociais estão aqui. Gostou de participar? Demais, é um prazer. E sempre que estiver precisando, pode chamar que a gente pega um avião e rapidinho tá aqui. Não, beleza. Na saída certa a maquiagem. Beleza, tá? Tudo certo. Não pintou a barba, então vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. O pãozinho não precisa pagar não, né? O pãozinho... Ah, você comeu, né? Comeu um pão. 2 pão com mortadela ali, mas maionese, foi só né? com uma fatia. Não, tudo bem. Depois a gente acerta. Tá bom, então. Yuri, brigadão, manda conta cara. pra Thalita lá. Pode deixar. Abraço, obrigado. querido. Vamos Obrigado. finalizar com música? Vamos. Ô, Chicão. Pode voltar, Chicão. Volta, Chicão. Faz. Tá curtindo? Quem provar se amarrar, eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Ei, mineiro leva falso minha aqui, vida, vem do meu jeitinho. Falso sou no de sentido de fazer, que ele é diferente não sou do de Pará, falar. E quer saber Mineiro do que eu Brejo. tenho pra lidar, pra fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho, meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz. Quem provar se amarrar. Olha, É tão maneiro, ai, chega. é bom demais. Não, e a cerveja? Não vai ter a cervejinha, não? Agora sim, agora eu vou, completa aqui, vai. Quem provar se amarrar.